Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações e que Nossa Senhora, a Virgem do Carmo, interceda por vossas vidas no dia de hoje. Nós estamos na quinta-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 17 de setembro de 2020. Vamos aos textos bíblicos da liturgia deste dia. Primeira leitura, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos de 1 ao 11. O texto do Salmo é o Salmo 117. E nós rezamos com o salmista: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Vamos escutar o texto do Evangelho, Lucas, capítulo 7, versos 36 ao 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e, ficando por detrás, chorava aos pés de Jesus. Com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, enxugava-os com os cabelos, cobria-os de beijos e os ungia com o perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. Jesus disse então ao fariseu: Simão tem uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 moedas de prata e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele ao qual perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste corretamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me ofereceste água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Tu não me deste o beijo de saudação. Ela, porém, desde que entrei, não parou de beijar meus pés. Tu não derramaste óleo na minha cabeça. Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão, eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela mostrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que a luz do Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e o nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Paulo, na primeira leitura de hoje, vem recordar à comunidade de Corinto o primeiro anúncio, o querigma, não só para a realidade de Paulo, das comunidades do cristianismo inicial, mas até hoje. O querigma, o primeiro anúncio, é a base da nossa fé, né? E ele diz: o que eu vos anunciei foi o que eu recebi, que, segundo as Escrituras, Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ao 3º dia ressuscitou, e depois ele apareceu a Cefas e depois ao grupo dos 12. Bom, por que é necessário retomar sempre o querigma, esse anúncio basilar e principal da fé cristã? Exatamente pela obviedade de ser o tema principal. É como voltar para a raiz de uma árvore para ver de onde vem a vitalidade daquelas frutas e daquelas flores e daquelas folhas. Da onde vem? Tem que ir lá na raiz para você perceber de onde vem, né, a seiva de vida daquela árvore. É bem isso. Da onde vem tantos frutos de santidade para a igreja, tanta demonstração de força do Evangelho,
ao longo da história, né, do cristianismo, vem dessa raiz, né, a árvore da fé da igreja, tá? A raiz é essa, que Cristo veio para nos salvar, morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e apareceu depois ressurreto aos discípulos. É necessário fazer isso o tempo todo, porque muitas vezes a nossa fé corre risco. Nós temos, como naquele tempo de Paulo, hoje continua a mesma coisa, ou até pior, pessoas, pregadores que chegam nas comunidades anunciando um evangelho diferente daquele pregado pelos apóstolos. E Paulo fala, não caiam nessa sedução. Hoje é muito comum um evangelho que se prega nas redes sociais, muito light, muito paz e amor, muito permissivo, na verdade. Então, como coloca Jesus assim, como alguém simplesmente que ama, mas que não exige nada. Então, as pessoas vão divulgando esse tipo de pregação, vai causando encantamento, é claro, porque eu não preciso transformar nada. Eu posso fazer o que quiser, continuar com a minha vida, a vida que eu estou vivendo, e ser um seguidor de Jesus. Não há implicação entre fé e vida, entendeu? Há um relaxo, há um relativismo na vivência de fé. Isso é muito perigoso. Por outro lado, vamos pegar um cordão de duas pontas. Numa ponta tem esse relaxo na pregação e na vivência cristã. Por outro lado, na outra ponta do cordão está também um problema, que é o legalismo religioso, onde simplesmente busca-se cumprir as normas e a doutrina, mas sem estar acompanhado da caridade, que foi o que nós ouvimos ontem, Paulo falando da carta aos Coríntios ainda, né, falando sobre o hino ao amor. Então, muitas vezes a gente cai nisso também. E aí quando a gente se acha perfeito, se acha melhor do que os outros, quando a gente se coloca numa situação em que a gente não precisa mudar nada, não precisa melhorar nada, nós já somos santos, pecadores são os outros, nós não conseguimos receber também a graça de Deus, que nos visita o tempo todo. E assim a gente acaba impedindo que os irmãos, os desajustados, os pecadores, os marginalizados, cheguem até Jesus. Nós os excluímos porque nós nos colocamos melhores do que eles. Eles são cheios de pecados, não podem participar conosco. Quando o correto seria, eu também sou pecador, eu também sou miserável, não tenho mérito algum diante de Jesus e preciso da sua presença, preciso do seu perdão. Quando aquela mulher entra na cena daquele jantar, daquele banquete, daquela festa, onde ela não foi convidada, pelo menos o Evangelho não nos conta com clareza como ela conseguiu entrar lá, ela se coloca por trás de Jesus e demonstra a Jesus muito afeto, rega Jesus com muito amor, através dos gestos de beijar-lhe os pés, enxugar com os cabelos, derramar perfume, lavar os pés de Jesus com as lágrimas, todo gesto de afeto. Os homens que se consideravam perfeitos, irrepreensíveis, entre eles o fariseu Simão, pensou assim, olha, se esse homem fosse um profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele, né? Já que a vida daquela mulher era conhecida por todos, uma pecadora pública conhecida. Jesus vê o coração, Jesus vê o que passa em nossa mente, ele viu o que esse homem pensou. Aí, olhando para a mulher, Jesus fala assim para Simão, olha Simão, tá vendo essa mulher aqui? Aí Jesus fala para ele tudo o que ela fez, toda a demonstração de afeto, acolhida, hospitalidade que ela deu a Jesus e que ele, o anfitrião, não deu. Eles se escandalizam em vários momentos nessa cena. Primeiro, por uma pecadora entrar no convívio ali dos perfeitos, dos irrepreensíveis. Depois, por Jesus tomar partido da mulher. Jesus deixar-se tocar por aquela mulher. E para o absurdo, para que eles ficassem mais escandalizados, Jesus ainda perdoa os pecados daquela mulher. Bom, só é perdoado quem reconhece que precisa ser perdoado. Aqueles homens não reconheciam que precisavam ser perdoados porque já se achavam perfeitos. Então, por isso, não recebem
o perdão. Jesus ilustra toda aquela cena, tudo que está acontecendo, o ensinamento que ele quer passar, com uma pequena parábola, dizendo que um credor tinha 2 devedores, um devia 500 moedas de prata e o outro devia 50 moedas de prata para esse credor. Ambos os devedores não tinham com o que pagar. Aí o credor perdoou a dívida dos dois. E Jesus pergunta a Simão, o fariseu, qual dos 2 devedores vai amar mais aquele homem? Claro, aquele que foi mais perdoado. E Jesus conclui, então, essa mulher aqui, ela demonstrou muito amor porque muito foi perdoada. E aqui a gente fecha a nossa reflexão com essa situação que parece até meio ambivalente. Ela é bem, a gente não consegue saber o que vem primeiro, né? Se é o perdão ou se é o amor. Porque ela amou muito porque foi muito perdoada, ou porque muito amou, ela foi perdoada. O que vem primeiro? As duas coisas andam juntas. Nós só nos reconhecemos perdoados se sentirmos que somos amados. E nós só nos reconhecemos amados se sabermos que fomos perdoados. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.